Mãos e Meios de volta, conversando hoje sobre educação com o economista, diretor da Castelli Escola Superior de Hotelaria de Canela. Começou em Atlântida, Geraldo Castelli. O senhor fala muito que as empresas devem fazer um esforço e podem fazer esse esforço de tornarem-se queridas, empresas tornarem-se queridas. Eu fico imaginando uma empresa, por exemplo, de telefonia celular, com call center que fica em Bangalore, na Índia, ou sei lá aonde, ou em algum lugar do Brasil, recebendo dezenas, centenas, milhares de reclamações por dia, pressão muito grande. Mesmo essas empresas poderiam tornar-se mais queridas do que eventualmente são, ou não? Eu diria amadas e queridas, né? Amadas e queridas, isso, né? Bom, que bom que fosse assim. Que bom que fosse assim, né? Quer dizer, todas, né? No momento que tem empresas que têm uma natureza um pouco mais de pressão na sua relação com a sociedade. Agora, é um desafio, o desafio maior dessas pessoas, dessas organizações, principalmente prestadoras de serviço, que recebe esse volume de reclamações, de pressão para um serviço melhor, etc., né? Quer dizer, elas têm uma longa avenida pela frente, né? Primeiro melhorar o serviço, né? Aí muita coisa já se resolve aí, né? Muita coisa se Os ódios vão se dissipando à medida que o sinal funciona. Claro, porque há condições básicas, elementares. Quer dizer, se eu, na minha prestação de serviço, eu não fizer o básico, né? Eu estou aí na boca do furacão, né? Então, é complicado, né? Então, as empresas, principalmente prestadoras de serviços, para tornarem-se amadas e desejadas e queridas, né? Realmente, nós pregamos de que aquele programa que nós falamos anteriormente, da empresa anfitriã, sim, senhor, essas empresas que incorporarem em sua cultura a cultura da hospitalidade, eu não tenho dúvida de que essas empresas vão se tornar amadas, desejadas, queridas. E essas empresas é que vão ver o sol nascer várias vezes. O caminho está por aí, né? O desafio está por aí, né? Eu não vejo outra alternativa para essas empresas prestadoras de serviço do que né, inovarem em sua cultura organizacional, né, incorporando esse paradigma da hospitalidade. Houve uma melhoria do serviço de uma maneira geral, nós sentimos isso, até por força legal às vezes, né, mas a cultura da hospitalidade, isso é, como impregnar uma organização com a cultura da hospitalidade, é o grande desafio que eu acho que os responsáveis pelas organizações, né, fugindo um pouquinho daquelas capacitações um pouco tradicionais, né, aquelas capacitações que às vezes a gente investe algum dinheiro. Qual seria uma capacitação não tradicional? Esta, por exemplo, a não tradicional, essa ali de como é que nós vamos incorporar, impregnar uma organização com a cultura da hospitalidade. Então, essa é uma inovação forte, né? Mas isso a gente ensina falando ou tem algum jeito especial de ensinar? Tem um jeito especial de ensinar. Quer dizer, veja, por exemplo... Porque, desculpa, eu imagino o diretor da empresa lá, pode ser de qualquer tamanho, pessoal, a partir de agora seremos uma empresa anfitriã. Nós precisamos impregnar os nossos corações com esses 5 pontos, que é o receber, hospedar, entreter, despedir e alimentar. Bravo. Passei, professor. Está aprovado. Passei prova oral. Mas complementa. Mas eu errei a ordem de um. Não. E os atributos. Não, mas... os sim. atributos. Exercendo esses 5 componentes com os atributos da hospitalidade, né? Certo. Mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer com que... Agora, esses atributos da hospitalidade, a empresa tem que definir quais são os atributos da hospitalidade dela. Cada uma de acordo com a sua cultura, o seu setor. E outro detalhe, que ela defina esses atributos, não a alta cúpula definir quais são esses atributos não. Empurrar a goela abaixo. Esse exemplo nós já vimos na Bíblia, né? Que conta a Bíblia que Moisés esteve lá na montanha, né? E depois de alguns dias que estava lá, a galera lá embaixo já caiu na gandaia, né? Bezerro de ouro. Com bezerro de ouro, tanto assim que ele chegou e quebrou tudo, né? Então esse exemplo nós já temos. Então como é que nós vamos confeccionar esses atributos da hospitalidade que vão compor a chamada carta da hospitalidade da organização, de baixo para cima? Então para isso tem metodologia.
né, de como é que nós vamos identificar quais são esses atributos. Isso vale, por exemplo, para um consultório de um dentista? Mas claro que sim. O senhor podia me dar um exemplo concreto? Como é que é receber, hospedar, alimentar, entreter e se despedir num dentista? Me ajude. Você chega no dentista, vamos dialogar juntos? Vamos, né? claro. Pô, quem sou eu, professor? Mas vamos lá. Nós dois, né? Poxa, nós chegamos num consultório médico ou num dentista. Lugar para estacionar, por exemplo. É um lugar para estacionar. Estou falando do mundo ideal, né? Tem que ter lugar para estacionar. Existe lugar para estacionar? Se não tem, já me diz alguma coisa. Já tensionei. Já me diz alguma coisa. Tenso. Se no estacionamento eu já não sou bem recebido no estacionamento, significa que eu posso deduzir, como um cliente moderno hoje, né, de que talvez o trabalho dele também não será tão... Quer dizer que é curioso, que o dentista tem que pensar, inclusive, no estacionamento. Isso no mundo ideal. Num restaurante, você vai num restaurante, não tem estacionamento, você já começa, né? O que mais? Receber significa quais são os gestos e sinais da hospitalidade, então, que se manifestam aí nesse receber. Alguém vai abrir a porta, alguém vai abrir a porta, alguém está me recebendo com um sorriso, mas o sorriso, né, é uma postura adequada, então, sabe? Então, nós estamos caminhando nessa direção de um contexto. E mais o seguinte, você se aproxima de um restaurante ou da tua clínica, como é que é essa clínica? Como é que é esse restaurante? Como é que é esse hotel? Está bem pintado, os jardins? Vou lhe dar um exemplo do dentista, que para mim é definitivo. Diga. Pode me chamar de chato. Aquelas revistas cebosas que ficam na sala de espera, troca a revista. Eu sei que trocar revista é ruim, porque o cara vai lá, alguns clientes pegam a revista e levam embora. Mas a gente vê aquelas revistas sujas, mulambentas. É um gesto e sinal de então não põe revista lá. Não põe. Põe uma telinha de TV. É isso. Não põe. Ou seja, o ambiente, já que você está falando em dentista, o ambiente, a sala, como é que é? Está limpa? Está bem limpinha? Está cheirosa? Está bem decorada? A iluminação, como é que está? Então, o contexto físico é um gesto, sinal de hospitalidade, sim ou não? Sim. Então, o contexto físico é um gesto de hospitalidade. A hospedagem, a cadeira tem que ser confortável, adequada, né? Adequada. A minha postura então veja que nós dissemos antes que existem 5 componentes. Eu acho que todo mundo vai aprender, né? Se eu aprendi, todo mundo aprende. Os componentes da hospitalidade. Exercido com os atributos da hospitalidade, mas presta atenção, tem um outro elemento que entra, é importante também no conceito. Nós estamos elaborando e trabalhando em cima do conceito da hospitalidade. Nós já elencamos 2, o processo e os atributos, mas o contexto também é importante. O contexto compõe a hospitalidade, o ambiente físico. Como é que é? A pintura do meu prédio, a iluminação, a decoração, compõe. Bom, mas também tem um outro contexto, o emocional. Você entrou no consultório e como é que você é tratado com a recepcionista? Como é que você é tratado com o teu médico? O teu médico está aqui, nem olhou para ti, nem interagiu, nem olhou, sabe? É um componente emocional importante. E um outro componente, já nesse contexto que nós estamos falando, seria o contexto também intelectual. Você saber incluir o outro nas suas diferenças, no que diz respeito ao pensar. Você pode ter um pensar político, religioso, econômico, distinto do meu, mas a hospitalidade leva a você saber incluir essas diferenças também, né? E por aí vai, o campo é vasto, né? Vamos fazer o nosso último intervalo, depois eu queria conversar com o senhor sobre essas informações que a sua assessoria me mandou aqui. Então, são cursos novos que a escola está lançando e realmente, isso aqui não tem qualquer espírito de propaganda, né? Porque a nossa relação ela não é comercial, uma relação editorial. Isso. Mas eu realmente achei interessante. Gestão desportiva e de lazer, depois temos aqui gestão de turismo e produção cultural, além de uma chocolataria, uma escola pioneira de chocolataria. Então, fazer um rápido intervalo, depois a gente volta a falar rapidamente sobre esses temas. Até já.